Os seus resultados são fruto da sua mente. E se você pensa diferente, talvez você não tenha bons resultados. Eu sempre quis entender o porquê pessoas bem-sucedidas e pessoas que não conseguem alcançar o sucesso. E o que difere essas pessoas? Quando eu digo todos os seres humanos, homem e mulher, têm o mesmo cérebro, as mesmas funções do cérebro. Por que alguns conseguem usar ele de forma que eleva a sua vida financeira, o seu relacionamento, e por que outros não conseguem usufruir do bem que tem, né? Quando a gente para raciocinar, o cérebro, ele é a máquina do corpo. Um computador, ele não funciona sem o seu processador. Assim como o ser humano não funciona sem o seu cérebro, né? Sem o seu encéfalo. Como que uma pessoa de fato alcança o sucesso e outro não alcança? Esse é um questionamento que fica aqui na minha cabeça. Eu fico lendo livros, eu quero entender o porquê disso acontecer com as pessoas. Então foi quando eu comecei realmente a aprofundar em neurociência, entender, ver estudos, ler artigos. E eu pude começar a compreender um pouco o que difere essas pessoas. Então a gente vai aprofundando um pouquinho mais e teve algo que eu entendi, que é sobre o cérebro. É uma laranja. Pensa dessa forma. E a sua mente, ela é o suco da laranja. Como assim, Ana? A sua mente é o produto do seu cérebro. Quando você tem uma laranja, você extrai dela o suco. A sua mente extrai do seu cérebro tudo que ele precisa. Então, quando a pessoa quer alcançar um mindset, uma mentalidade de sucesso, ela precisa começar a extrair do cérebro dela coisas boas. Mas, em contrapartida, essa pessoa tem, ao longo da sua vida, muitas vivências, muitas experiências. Cresceu em um ambiente, às vezes, disfuncional. Teve algumas experiências, veio de um círculo social, ou às vezes teve muitas ações na infância, muitas crenças que foram criando ao longo da vida, que impediu essa pessoa, de fato, ter um cérebro e conseguir uma mente que extraia o melhor dele. Então, eu fiquei pensando, tá bom. E como que a gente alcança e separa essas duas pessoas? Por que alguém consegue ter um corpo tão bonito e malhado? Quando eu falo sobre academia, e outras pessoas não conseguem chegar lá. O que difere essas duas pessoas? O que difere uma pessoa com sucesso financeiro e uma com não sucesso financeiro? O que difere uma pessoa que tem um bom relacionamento de uma pessoa que não tem um bom relacionamento? E quando a gente começa a aprofundar mais sobre isso, a gente começa a entender que o cérebro, ele é o principal que move uma pessoa. A forma como que ele lida com as situações, com as dificuldades, a forma com que a gente vai de fato entendendo o nosso dia a dia, as nossas sensações, as nossas emoções, as nossas reações. Aí a gente para entender como que o cérebro humano, ele influencia o tempo inteiro nas nossas decisões. Quando você para entender o que é, por exemplo, uma crença limitante. Uma crença, todo mundo fala, você tem uma crença limitante, mas o que é uma crença limitante? A crença limitante é uma experiência que você teve lá na infância e que você tomou aquilo como verdade para você. Então você foi vivendo aquilo ao longo da vida e se tornou algo que para você é real. Então, às vezes, por exemplo, você cresceu num ambiente, uma família, em que falava que ganhar dinheiro era muito difícil. E não só falava, às vezes tinha muita dificuldade financeira. Você chega na sua vida adulta, você tem muita dificuldade de ganhar dinheiro. E você acha difícil ganhar dinheiro. Mas isso é a sua lente. Por que para outras pessoas não é tão fácil ganhar dinheiro? É a sua lente. São as suas crenças. Foi algo que você cresceu e que você tomou como verdade. Então a parte mais legal disso tudo é a gente começa a entrar um pouco sobre reprogramação mental. E é basicamente você saber que existe ali uma informação, criar consciência sobre aquilo e agora
entender que precisa mudar. Isso não é real. É a mesma coisa quando uma pessoa se vê incapaz de alcançar alguma coisa, algum plano que ela coloque na vida dela. É uma crença de incapacidade. Porque ao longo ela foi tendo experiências que marcou ela. Muitas vezes, talvez, desde a infância, ela ia tomar uma iniciativa, o pai brigava, o tio brigava, ela foi na escola, passou por uma situação muito constrangedora, se sentiu burra. E aí vai crescendo aquilo, vai tendo várias situações, vai reforçando naquela criança, naquele adolescente, que ele não pode, que ele é burro, que ele é incapaz. E aí, quando chega na vida adulta, aquele adolescente, aquela criança, simplesmente não consegue alcançar nada. Porque é uma crença que ao longo da vida foi sendo construída. Como assim, Ana? Simplesmente a pessoa teve experiências que marcou ela e o cérebro dela interpretou de uma forma e conta isso pra ela toda vez que ela pensa em alguma coisa. E é nesse momento que você sabe que a sua mente é o produto do seu cérebro. E se você cresceu num ambiente disfuncional, não se culpe por isso. Não culpe seus pais por isso. Entenda que você pode reprogramar o seu cérebro. É mais difícil? É muito mais difícil, mas não é impossível. Por isso, é importante a gente começar a criar consciência o porquê a gente toma certas atitudes, o porquê a gente alcança certos resultados e às vezes resultados ruins. Tudo na vida gera alguma consequência, eu sempre falo isso. Seja ela boa, seja ruim, que vem das nossas escolhas. Então eu posso escolher simplesmente ter uma vida guiada pelo que a minha geração, o que a minha família viveu. Os meus antepassados viveram. Então eu posso escolher ter uma vida em que siga o ritmo dos meus antepassados. Eu posso também quebrar esse ritmo e viver coisas diferentes. Mas basta eu escolher e tomar a decisão. E não é sobre o que as pessoas ao seu entorno dizem sobre você. É sobre como você se vê e entender que o que você ainda não alcançou é uma falta de habilidade. É porque você ainda está treinando o seu cérebro. Você ainda está treinando e eliminando as suas crenças. E quando você vai olhando desse modo, por essa perspectiva, você vai começando a entender que você pode viver muito mais. E não é a sua incapacidade, é o que você ainda não conquistou. Parece um pouco clichê, né? Mas os resultados que você ainda não alcançou é sobre as coisas que você ainda não sabe. E acaba que vira uma fala, assim, muito de coach, né? A pessoa fica falando assim e tal. Mas a verdade é que quando a gente olha por essa frase de uma forma mais profunda, a gente realmente entende que não é sobre nós sermos ruins. É sobre não saber ainda o que é necessário para chegar onde você quer chegar. Então você tira das suas costas um peso que você pensou que vinha sobre a sua incapacidade, ou sobre algo que, na verdade, nem é sobre você. É sobre uma vivência que você teve até o dia de hoje, mas que é possível de ser mudado. É possível de você realmente engajar, de você aprender coisas novas, de você melhorar, de criar habilidades, de crescer. E aí, então, se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera. E uma pessoa próspera não necessariamente é aquela pessoa que tem muito dinheiro na conta. Uma pessoa próspera é uma pessoa que cresce em todas as áreas da vida. Tanto saúde, física, emocional, financeira, no seu relacionamento. Mas o vídeo de hoje foi basicamente para trazer essa reflexão para vocês, de entender como é que o cérebro e a sua mente agem sobre você. E você entender que a mente é o produto do seu cérebro. E quando você começa a mudar o seu cérebro, a mudar as suas percepções de vida, você começa a ter uma mente de uma forma totalmente diferente. Não é sobre a sua posição de agora, é sobre quem você já é sobre a mentalidade que você já tem. E se você às vezes vê que você é uma pessoa que precisa evoluir de forma mental, vamos dizer assim, você precisa realmente quebrar suas crenças, você precisa mudar, reprogramar o seu cérebro para começar a viver coisas maiores e melhores, para realmente prosperar na sua vida. Então entenda que a sua mente é o produto do seu cérebro. Sua mente é o suco
É a extração do que você já tira do que você já tem. Se você não está extraindo coisas boas, mude para começar a extrair coisas boas. E é isso, pessoal. Um grande beijinho. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar, claro. Beijos.